Jeremias capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor: Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque, ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, da cidade, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber um quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabasse todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Amados irmãos, que história dramática, né? Você gosta de drama? Você gosta de filmes de drama, de terror? De que você gosta? Só comédia? A Bíblia tem umas histórias bem dramáticas também, né, queridos? E essa história é uma delas. Uma história bem dramática, onde o profeta Jeremias, pela fidelidade a Deus, acaba sendo preso, torturado, açoitado. E a gente percebe que o contexto era o seguinte: o Império Babilônico já estava crescendo sobre a terra e já estava começando a dominar Jerusalém. E então muitos profetas de Jerusalém, falsos profetas, né, estavam virando para o rei falando: não dá nada não, rei, fica tranquilo, fica de boa aí, que Deus é por nós, fica tranquilo. Babilônia não é nada, Babilônia vai embora e não vai dar ruim não, fique em paz. Mas Deus veio a Jeremias e fala: esses profetas estão mentindo. O povo se afastou de mim, o povo está distante da minha presença. Então se levante e diga: eu estou usando a Babilônia para castigar este povo, para trazer este povo para perto de mim. E o povo se achava de boa. Mas Jeremias era a única voz contrária a toda a corrente. Você imagina, todo mundo esperando paz, e levanta alguém falando: essa paz é mentirosa, vai vir guerra. Todo mundo enforca esse cara logo, mata esse cara, para ele estar desanimando o povo. Está querendo causar intriga no meio do povo. E é o que acontece. E
Jerusalém estava sitiada pelos caldeus, estava cercada pelo exército dos caldeus, e de repente eles ouvem que o exército do Egito se levantou para vir ajudar Jerusalém. E os caldeus ficam com medo, porque o Egito sempre foi uma potência muito forte. E quando o Egito vem, os caldeus dão linha. E aí o povo fala, tá vendo, ô Jeremias? Está na cara que você estava errado aí, ó. Ah, todo mundo sabia. E aí Jeremias se cala, e ele tinha que fazer alguma coisa ali na tribo de Benjamim. E quando ele sai da cidade que não estava mais sitiada, diz a palavra que um capitão louco lá agarra ele e fala, você está querendo fugir para os caldeus? Fala, não estou, só estou vindo aqui, vamos resolver umas paradas minhas aí. Não, você está querendo fugir. E agarra ele, prende ele, dá ele para os príncipes, e os príncipes, você imagina se estava feliz ou triste com ele. Um homem que só pregava a destruição da cidade, que pregava que um povo ia se levantar para bater em todo mundo lá. Você acha que os príncipes estavam felizes ou tristes com ele? Diz a palavra que os príncipes estavam irados contra ele, e pegam ele, batem nele, e jogam ele dentro da casa de Jonatas, que tinha feito de lá um cárcere. E ali Jeremias fica, e o rei depois vem, tenta ajudar ele em segredo, tira ele de lá. Mas Jeremias, não tem uma palavra diferente para nós aí não? Tem alguma palavra do Senhor? Tem uma palavra para você, rei. Inclusive tem uma para você agora. Você vai ser entregue nas mãos dos babilônios, essa cidade vai ser destruída. Não confie no Egito. O Egito que você acha que está vindo, daqui a pouco está indo embora. E a cidade vai ser destruída de novo. Essa é a palavra do Senhor, rei. Agora eu te pergunto, o que eu fiz para você? O que eu fiz para você me mandar lá para a casa do Jonatas? Não me deixa voltar lá, porque eu sei que eu vou morrer se eu voltar para lá. E amados irmãos, dentro deste contexto, o Senhor me despertou justamente para esse camarada chamado Jonatas, que diz a palavra que ele teve a sua casa transformada em cárcere. A sua casa virou um cárcere. Justamente no versículo 15, os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no, bateram nele e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. E é interessante, você já deve ter visto aí alguns filmes de terror, Essas casas mal assombradas, sempre tem uma casa mal assombrada nos filmes de terror, Umas casas mal assombradas, umas casas esquisitas. Ou até esses dias eu estava vendo uma reportagem de alguns castelos medievais, que todos eles no seu porão tinham prisões, tinham cárceres. Não tinha cadeia pública, não tinha penitenciária. Então o rei não gostou, desconfiou de alguém, foi julgado, metia no cárcere e ficava no porão, normalmente todo feito de pedra, impossível de se fugir dali. Muitos ficavam ali até a morte. E era mais ou menos essa a realidade de Jeremias naquele cárcere. E nessa noite eu quero falar com você, quando a casa se transforma em cárcere. Quando a casa se transforma em cárcere. E para nos ajudar nesta reflexão, eu quero trazer com você o termo de casa. Casa no hebraico vem de beit ou bait no hebraico, que quer dizer casa ou família. Muitas vezes a gente ouve, e foi fulano e toda a sua casa. Ou seja, ele e toda a sua família. Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava falando dele, da casa, prédio, Ele estava falando de família. Então o mesmo termo para casa, construção, era utilizado também para família, pessoas. E esse termo, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, no grego esse termo bait ou beit vem para oikos. E muitas palavras nossas hoje têm oikos que você nem sabe, mas por exemplo, economia. Economia vem da palavra oikos mais nomos, que é lei. Ou seja, a economia seria a lei da casa, a lei da família, a organização da casa, uma forma de se organizar, de se pensar a casa. Isso é economia. Outra coisa, a palavra ecossistema. Ecossistema ou ecologia, Ecossistema vem de ecologia. Ecologia é oikos mais logos. Logos é palavra, discurso sobre a casa. Mas quando a gente pensa em ecologia, a gente não pensa só na nossa casa, Ecologia pensando em todo o planeta Terra. E quando a gente pensa assim, a gente percebe que o termo oikos, o termo casa, se ampliou. E casa ficou, na verdade, entendido como toda habitação. E por isso entendemos a Terra como uma casa, porque todo mundo mora na mesma casa, de certa maneira, no planeta Terra. A Terra é o oikos de todo mundo aqui. Então eu quero que você guarde essa palavra oikos como casa, para a gente entender que a casa não é apenas a casinha onde a gente mora ou a nossa família. Então oikos, o conceito de oikos se expandiu para todos os nossos relacionamentos.
para o círculo de pessoas que nos rodeiam. Isso é oikos, esta é a nossa casa, na verdade. Claro que na modernidade e na pós-modernidade que a gente vive, a gente está cada vez mais fechado dentro da nossa casa. E se perguntar quem é a tua casa, você vai falar, eu, minha esposa e meu filho. Eu, minha esposa e no máximo aí meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu pai. Essa é minha oikos, essa é minha casa. Mas não, o conceito bíblico de casa, na verdade, de oikos, é toda a tua rede de relacionamentos. E aí me ajuda aí, quem seriam os teus oikos então, além daqueles que moram com você? Seu pai, seu filho, sua mãe, seu sogro, mas quem seria seu oikos? A igreja. A igreja, os irmãos da igreja, faz parte do seu oikos. Quem mais? Trabalho. O trabalho, os colegas de trabalho fazem parte do oikos. Quem mais? Escola. Colegas da escola, faculdade, vizinhos, relacionamento dos vizinhos, seus amigos da infância, seus amigos chegados aí, mesmo longe. Então não é uma proximidade tão geográfica, ainda mais hoje, né, onde tudo é perto aí com a internet. E é uma proximidade de relacionamentos. Esse é seu oikos. Seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, da igreja, da sua rua. Tudo isso é parte do oikos. Amém? Entendemos o oikos, o conceito de oikos? Amém. Glória a Deus. Então, entendido isso, a gente percebe que muitas vezes nós temos deixado que o nosso oikos se transforme numa prisão, num cárcere. E quando eu quero trazer isso à mente, que transformaram a casa lá do Jonatas num cárcere, numa prisão, diz o texto que transformaram, porque tinham transformado a casa dele em cárcere. Quem que transformou? Foi ele? Foi o próprio Jonatas, o dono da casa? Não. Diz a palavra que os príncipes que jogaram Jeremias lá tinham transformado a casa dele numa prisão. Mas muitas vezes então nós vemos que a nossa vida vai se transformando como uma prisão. E quando eu quero que você pense prisão, não pensa nessas prisões de televisão lá da Suíça, da Europa, não, tá? Parece mais um hotel do que uma prisão, né? Pensa numa prisão pior que a do Brasil ainda. Uma prisão medieval onde tinha ratos andando junto ali com as pessoas e as pessoas morrendo de fome, direitos humanos, nem se pensava em sonhar o que é isso. Pensa num algo degradante. E este cárcere era onde o profeta Jeremias, pela fidelidade a Deus, tinha sido jogado. E Jonatas permitiu que a casa dele se transformasse nesse cárcere. Amados irmãos e irmãs, nós vemos que então não foi Jonatas que transformou a sua casa num cárcere, mas ele permitiu que as pessoas que estavam ao redor dele transformassem. Então nós percebemos que se você não dirigir a sua vida, alguém vai fazer isso por você. Se você não entregar a sua vida a direção da tua vida nas mãos de Deus, o diabo vai tomar a direção da tua vida. E aí tem muita gente que fala, sabe aquela, deixa a vida me levar, deixa a vida levar para onde vai. Quem canta isso mesmo? Tá sabendo, hein, irmão? Isso aí é pegadinha aqui. Diz o poeta, né? Tô brincando. Diz o poeta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, eu não tenho direção da minha vida, eu não sei para onde que eu quero chegar. E eu quero perguntar para você, qual é o foco da tua vida? O que você quer para a tua casa, para o teu oikos, primeiro para a tua família, mas também para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus colegas de trabalho, os teus colegas da escola, os teus colegas de rua. Você vai permitir que o inimigo transforme o teu lar em um cárcere? Jonatas permitiu. Jonatas permitiu que a casa dele, ele era responsável pela casa dele. Você é responsável pela tua casa. E você vai permitir que transforme a tua casa num cárcere. E quando eu falo casa aqui, então, está dizendo, na verdade, toda a nossa vida. Todos os nossos relacionamentos, todas as pessoas que nos cercam. Tem pessoas que vivem uma vida que mais parece uma prisão. Vivem uma vida que mais parece um cárcere, uma masmorra. De tristeza, de amargura, de sujeira. De podridão que está cercado. E se você não souber o que você quer da tua vida, alguém vai saber para você. Se você não souber aonde você quer chegar, alguém vai começar a te direcionar. Meu filho, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E a gente vira o que Paulo chama de que como crianças agitados de um lado para o outro, como folhas ao vento agitados de um lado para o outro. Mas que não chega a lugar nenhum. O que você quer para a tua casa? O que você quer para a tua vida? Tome a direção da tua vida nesta noite. Tome a direção da tua vida e entregue a Deus.
Entregue o controle da tua vida a Deus. Amados irmãos, e é interessante que quando eu digo que você é o responsável pelo teu oikos, pela tua casa, muitas vezes a gente pensa, não, eu não, mas o responsável da casa é o homem do lar. Não, cada um tem a sua responsabilidade na sua vida, mesmo dentro de casa. O apóstolo Paulo em Efésios 5:25 diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por ela. Já pensou? Vocês, maridos, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Isso não é, não, claro, se alguém chegar com uma arma aqui e apontar na direção dela, eu pulo na frente. Não. Dar a vida pela esposa é viver uma vida para amar a esposa. Não é estar disposto a morrer por ela apenas, não. É entregar a vida a ela. Como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, não fugiu da cruz por amar a igreja. Essa é a responsabilidade do marido na casa. A esposa, a palavra de Deus diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica o seu lar. Mulheres, você tem responsabilidade com a tua casa. Busque sabedoria de Deus para edificar o seu lar. Diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com suas próprias mãos a derruba. Quantas casas destruídas porque maridos não amam as esposas como Cristo amou a igreja e porque mulheres não são sábias. Todos têm a sua responsabilidade para que o oikos não vire uma cárcere, para que o oikos não vire uma prisão. Os filhos devem obedecer aos pais. Paulo fala lá em Colossenses 3:20. E depois no 3:21 ele fala assim, pais, não irritem os vossos filhos. Pais, não irritem os vossos filhos. Cuidem deles, eduquem eles, mas não irritem, porque isso vai deixar eles cansados, estressados, revoltados. Todos têm a sua responsabilidade, e especialmente na tua vida, no teu oikos com os teus amigos. O que você tem feito para que não vire uma masmorra a tua vida, para que a tua vida não vire um cárcere? Seja responsável pela tua vida. E se a tua vida está ruim, pare de colocar a culpa no outro. Jonatas ficou lá de boa. Os príncipes viraram minha casa uma prisão. Os meus filhos estão morando dentro de uma prisão porque os príncipes fizeram uma prisão na minha casa. A casa é tua, meu irmão, a vida é tua, assuma a tua vida. Pare de ficar jogando a responsabilidade para o outro, esperando que o outro vai fazer alguma coisa por você. Não faça como Jonatas. Assuma a responsabilidade da tua vida. Se você é amigo, se você é pai, se você é marido, se você é esposa, se você é mãe, eu não sei qual é o teu papel. Em cada lugar a gente assume papéis diferentes, né? Dentro de casa eu sou o marido da Renata, na igreja eu sou o pastor da igreja. Na escola eu sou professor da escola. Dependendo de onde eu estou, eu tenho uma relação, uma responsabilidade diferente. Não adianta eu querer ser marido na escola. Os meus alunos querem que eu seja um professor. Não adianta eu querer ser pastor dentro da minha casa. Claro que eu sou também, isso não dá para separar. Mas a Renata quer o marido dela. E não adianta eu querer ser professor apenas na igreja, embora eu ensine, mas na igreja eu sou pastor. E em cada ambiente que nós estamos, nós temos uma responsabilidade diferente, mas é a minha responsabilidade. E o problema é que às vezes a nossa vida começa a virar de perna para o ar, e a gente fala, olha aí o que fizeram comigo. E é sempre culpa do outro. E a gente é sempre a vítima. Olha o que fizeram, olha o que estão fazendo, olha o que estão falando de mim, olha o que o outro fez. Eu confiei, olha como eu fui retribuído. Seja a tua responsabilidade. Se você está fazendo tudo o que você pode, se você é responsável pela tua vida, pague o preço de ser fiel a Deus. Jeremias pagou o preço de ser fiel a Deus. E foi honrado. Sofreu, mas foi honrado. Então, amados irmãos e irmãs, todos nós somos responsáveis por edificar o nosso oikos, por edificar o ambiente onde nós vivemos. A tua casa, a tua vida é tua responsabilidade. Entrega a Deus, mas saiba que Ele deu a responsabilidade a você. Peça a Ele sabedoria de como dirigir a tua vida. E não permita que transforme a tua vida numa masmorra. Mas pastor, quais são os sintomas de uma vida que virou uma masmorra, de uma casa que virou uma masmorra? Eu quero destacar 3 com vocês. Quando o oikos vira um cárcere.
Alguns sintomas de uma casa, de uma vida que se transformou em um cárcere. O oikos, a casa, a vida, deixa de ser gerador de vida, sonhos e possibilidades. Se você está num ambiente onde você não tem condição de pensar aí a curto, médio e longo prazo, se você não tem condição de pensar ano que vem, o que eu vou fazer? Daqui a 5 anos, aonde eu estarei? Daqui a 10, 20 anos, aonde eu estarei? Cuidado, o teu ambiente pode estar começando a ter um ambiente que não gera vida, sonhos e possibilidades. Cuidado, a tua vida, a tua casa, o teu oikos pode estar virando um cárcere. Porque cárcere não tem expectativa, não tem dimensão, não tem sonhos. Teus sonhos batem nas paredes de pedra. A tua casa espiritual pode estar virando uma masmorra. Cuidado, esse é o primeiro sintoma. Quando deixa de ser gerador de vida, de sonhos e possibilidades. E por isso, quando eu te pergunto quais são os teus sonhos, se a tua mente correu de um lado para o outro e não achou nenhum aí entre o Tico e o Teco, cuidado. Pense. Reflita sobre a tua vida. Deus deu a tua vida como um grande presente para você. Sonhe. E se a tua vida, se o ambiente onde você está não está te possibilitando gerar sonhos, cuidado. Pode ser um sintoma de que a tua casa, a tua vida está virando um cárcere, um calabouço. Se os teus filhos não conseguem mais sonhar, se você pergunta para os seus filhos o que você quer quando crescer, ser quando crescer, e eles falam, não sei, nunca pensei nisso não. Criança é a maior fonte de sonho que existe. Se os nossos filhos estão parados e falam, não sei. E aí normalmente é comum falar mais de 3, né? Eu quero ser ou médico, ou lixeiro, ou piloto de avião, ou astronauta. Um dos 4 aí. É difícil uma criança falar, não sei. Há alguma coisa, algum sonho. Eu queria ser lixeiro, você queria também, né, Barão? Em algum momento da vida, eu falei, que legal, o cara correndo atrás do caminhão, emocionante demais. E eu já pensei nisso também, mas glória a Deus, que eu não fui também tolhido nos meus sonhos, e os meus pais foram cuidando apenas e me fizeram sonhar mais, né, e refletir e pensar. Glória a Deus. Segundo sintoma de que a tua casa pode estar virando, vocês viram que bonita a foto, gente, do jardim? Olha que jardim, gente. Oh, sonho, né? Sonhos. Segundo sintoma, o oikos passa a ser um lugar desagradável para se estar e as pessoas desejam fugir dele. Ninguém gosta de viver num cárcere. Ninguém gosta de viver numa masmorra. Ninguém gosta de viver dentro de uma prisão. Ninguém gosta de viver preso e todo mundo ali é um lugar desagradável, as pessoas querem sair de lá. Tanto que quando o rei manda chamar Jeremias meio escondido, ele não pensa, não, pera aí, eu acho que isso não é muito certo sair escondido não. Vai lá, pede para o juiz para ver se vai me liberar. Nada, ele sumiu na oportunidade que ele teve. Porque ele não aguentava estar ali. E quando ele foi falar com o rei, ele falou, por favor, rei, não me faça voltar para aquele lugar. E a gente começa a perceber isso quando o marido sai para trabalhar e demora demais para voltar. Porque não quer estar em casa. Ou a esposa arruma 1000 coisas para fazer porque não quer estar no ambiente da casa. Quando os filhos vivem na rua e nunca estão em casa é porque não quer estar em casa. Quando você chega no teu trabalho, sabe, mas quando o despertador toca que você... Claro que eu acho que é difícil alguém que gosta de acordar cedo, né? Mas quando toca, mas você fala, mais um dia, vamos lá. A tua vida está virando um cárcere no teu trabalho. O teu trabalho está virando um pesado, um cárcere. E aí normalmente a gente fala, aquele meu chefe não vale nada, ele está pegando no meu pé. Mas a responsabilidade hoje é, mas e você? O que você está fazendo para melhorar o teu ambiente de trabalho? Quando você levanta desanimado, você pelo menos dobra o teu joelho e ora. Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu dia, que seja um dia abençoado, Senhor. Vai na frente, Espírito Santo de Deus, já vai mudando o coração daquele meu chefe rancoroso, que não me dá um bom dia, Senhor. Você está mudando o teu ambiente, quando você não quer nem sair de casa para não encontrar com seus vizinhos. Já teve isso, não? Espero que não, mas... Quando você vai, então você fecha a porta devagarinho para o vizinho não ouvir que você está saindo, você sai rapidinho para não precisar encontrar com ele. A tua vida no teu bairro, na tua casa, a tua vida familiar está virando um cárcere. Se você não consegue viver bem com as pessoas que estão bem próximas de você na tua casa, os teus vizinhos, cuidado.
E aí a pergunta é, pode ser que ele seja um baita mala mesmo, mas o que você tem feito para abençoar a vida dele, para abençoar o teu oikos que se encontrou com o oikos dele ali nesse momento? O que você tem feito? Por fim, amados irmãos e irmãs, o terceiro sintoma. Quando a vida se torna um cárcere, quando o oikos se torna um cárcere, os profetas são presos e punidos. E essa dimensão está ligada à dimensão espiritual. Profecia é um dom espiritual. Um homem de Deus foi preso, condenado, julgado, injustamente condenado. Quando a nossa vida deixa de ser uma geradora de vida espiritual, a gente não ora mais, a gente não jejua mais, a gente não busca mais a Deus, a gente não busca dons espirituais, a gente não busca falar em línguas, profetizar, ter sonhos, ter visões. A gente não busca mais isso, a nossa vida começa a virar um cárcere. Porque os profetas são presos, amargurados lá. Como está a tua vida? A tua vida é geradora de vida espiritual. As pessoas quando olham para você ou quando se relacionam com você, falam, rapaz, que coisa boa que você tem. Mas a pessoa não sabe nem explicar direito, mas você tem uma áurea boa, né? Você tem uma energia positiva. Ele não sabe nem explicar, mas é o Espírito Santo na tua vida que começa a transformar o teu oikos, o teu ambiente de trabalho, a tua escola, o teu serviço, os teus amigos, os teus vizinhos, a tua casa. E começa a motivar as pessoas a estarem mais perto de Deus. Não deixe que a tua casa seja um cemitério de profetas. Não deixe que a tua casa enterre os sonhos dos seus filhos. Não deixe que a tua casa enterre os sonhos espirituais de Deus para a tua vida. Tome posse da tua vida espiritual e diga, eu serei um homem de Deus. Eu serei uma mulher de Deus. A minha casa não será um cárcere. Eu vou pagar o preço por isso. Mas a minha casa não se tornará uma cadeia, não se tornará uma prisão. Amados irmãos e irmãs, muitas casas, muitas vidas têm se transformado numa prisão. Mas Deus deseja te tirar da prisão, te colocar onde um palácio, como aconteceu com Jeremias. Não sei se foi tão bonito como esse aí. Olha, imagina você tirar do cárcere para ele. Jeremias saiu de um cárcere e foi comer pão com o rei. Estava na mesa do rei. Diz a palavra que enquanto tinha pão em Jerusalém, tinha pão para Jeremias. Nunca faltou pão. O pão saía da rua dos padeiros, lá ia direto para a mesa do rei e Jeremias comia junto com o rei. O Senhor Jesus é este rei que te tira do cárcere. Jesus é esse rei, como Zedequias foi para Jeremias. Jesus é contigo e pode te salvar, te retirar do cárcere, te colocar num palácio. Te colocar num palácio para você comer pão do céu com Ele. Para Ele se deu, Ele é o próprio pão da vida que vem até nós. Ele pode transformar a tua vida e mais. Jesus não deseja apenas transformar a tua vida. Ele quer te usar para você transformar muitas famílias, muitas casas que estão sendo destruídas, muitos oikos que são quebrados e virando cadeias e prisões. Deus deseja te usar para transformar essas vidas. Esteja atento no que Deus deseja fazer na tua vida, dentro da tua casa. Pare de ficar murmurando, pare de ficar reclamando, pare de ficar apontando os outros como culpado da tua vida ter virado um cárcere. Assuma a postura da tua vida e diga, Senhor, a partir de hoje eu quero estar perto de Ti. Senhor, eu quero tomar a direção da minha vida e entregá-la a Ti, Senhor. Eu quero fazer a diferença na minha vida no que me cabe. Senhor, no que eu não puder, Senhor, assuma, Pai. Senhor, no que eu não puder, no que os meus filhos não puderem, minha esposa não puder, Senhor, assume. Marido, para de cobrar demais a tua esposa e faz tua parte. Esposa, para de cobrar demais o marido e faça a tua parte. E entregue o teu marido e a tua esposa para Deus. Mas tome a tua parte, na tua responsabilidade de transformar a tua vida num palácio e não numa prisão. Amém? Amém. Acho que eu falei tão bravo, vocês ficaram me assustados, né, irmãos? Perdão, mas essa é a vontade de Deus para a tua vida. Que a tua vida seja um palácio de bênçãos, onde você vai acolher muitas outras pessoas ainda na tua casa, para repartir o pão, para cuidar delas, para abençoá-las. Deus deseja te usar como usou Zedequias para salvar profetas, para restaurar sonhos, para restaurar vidas. Deus conta com você neste bairro,
Esta igreja não está brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando aqui de ser povo de Deus. Eu não estou brincando de ser pastor. Deus tem um chamado para a nossa vida, para transformar primeiro a nossa família, para depois transformar este bairro, para transformar essa cidade, para transformar o nosso estado, para transformar o Brasil. E eu creio que isso pode começar a partir daqui, de homens e mulheres que Deus levanta neste lugar para salvar a nossa cidade da prostituição, da promiscuidade, das drogas, dos vícios, da bebida, do cigarro, da miséria, da mentira, da traição, da infidelidade, de famílias quebradas. Deus quer usar a mim e a você para isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique de pé comigo, eu quero orar com você.